¿Qué dice el Padre Pío sobre el pecado de adulterio? Hermanos, el matrimonio es un sacramento que cambia totalmente la vida de una persona. Esta unión sacramental entre un hombre y una mujer fue elevada por nuestro Señor Jesucristo a la categoría de sacramento, cuya principal grandeza es representar la unión indisoluble de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Y es por eso que el hogar cristiano es constituido bajo la bendición sacramental y es llamado la iglesia doméstica. Esta iglesia doméstica donde la vida eterna conquistada por nuestro Señor Jesucristo es transmitida a las nuevas generaciones a través del don de la vida. Para que essa união seja verdadeira, necessita ser pura e fiel, como Cristo é fiel a sua esposa, a Santa Igreja. O Padre Pío, que foi um dos mais santos confessores da história, recebeu uma vez a visita de uma pessoa que queria confessar-se. Era a famosa atriz de cine Lea Padovani, que vivia em adultério com um homem que era casado e que foi diagnosticado com um tumor maligno tremendo, tendo no máximo 6 meses de vida. Estava desahuciado. Señora Padovani, ¿nos da un autógrafo? Gracias. Habría que decirle. Hija mía, empieza. Pero recuerda que aquí no se actúa. Aquí se dice la verdad. No estoy aquí por mi padre, sino por el hombre que amo. Antes de que ella lo dijera, el Padre Pío la miró y dijo que sabía que el hombre con quien ella vivía no era su legítimo esposo. Sí, sé que le amas, pero también sé que no es tu hombre. Es el marido de otra, ¿verdad? La mujer se asustó. El Padre Pío continuó. Está muy enfermo. Los médicos le han dado pocos meses de vida. Pero no serás tú quien lo salve. El Padre Pío en ese momento fue firme al decir a la mujer que si lo no dejara, lo haría morir en pecado y condenarse al infierno. Si no lo dejas, le harás morir en el pecado. Un momento difícil para aquella mujer, acostumbrada al mundanismo y ensarzada en una vida contraria a la voluntad de Dios. Pero el Padre Pío fue muy claro. Padre, yo le amo. ¿Cómo puedo dejarle? Elige o tu amor o su vida. Y ahora vete ya. Pero padre, no puedo. ¡Basta! No pretenderás que encima te dé la absolución. Sufre si eres capaz. Calla y reza. Vete. Pero padre... Essa atitude del santo podría causar muchas discusiones en nuestros días. ¿Y qué aconteció con aquella mujer? Vamos ver isso más adelante. Antes debemos conocer un poco lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que enseña la Santa Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Essa indissolubilidade da união conjugal é consequência da própria lei natural e não permite nenhuma restrição. Donar-se a outro para constituir uma só carne com reservas ou por um tempo determinado é uma incoerência. Quem de vocês, se estivesse por casar-se e o esposo, o novio ou a novia dissesse: mire, te vou casar, pero por um período, só parcialmente, nadie aceptaria isso. Por isso, o pecado de adultério se caracteriza por la relação sexual entre um homem e uma mulher quando ao menos uma das partes é casada com outra pessoa. E nesse caso, se peca contra 3 mandamentos. Primeiro, contra a castidade, 6º mandamento. Segundo, contra o voto, a promessa hecha no matrimônio. Segundo mandamento, não tomarás o nome de Deus em vano. E em terceiro lugar, contra a justiça, por la ofensa que se hace a las personas com quem devemos fidelidade. O matrimônio é um sacramento de serviço que estabelece um estado definitivo de vida entre 2 pessoas, um homem e uma mulher.
Em las Sagradas Escrituras, o livro del Gênesis, nos diz claramente: por isso, el hombre dejará a su padre e a su madre e se unirá a su mujer. E serão uma sola carne. Aqui estão claros 3 pontos. Primeiro, a união deve ser entre um homem e uma mulher. Essa união é perpétua. E terceiro, é aberta à vida, como está claro quando Deus disse: sed fecundos, multiplicaos. Volviendo à história de Lea Padovani, ella mesma cuenta em uma entrevista, al final de sua vida, el Padre Pío la mandou irse, sin dar la absolución. Ella salió destrozada. Ella había hecho una promesa de que dejaría definitivamente a su compañero si ese se curase de la enfermedad que tenía. Era una enfermedad terminal, un cáncer que ya no había solución. Después de algunos días de haber hecho la promesa, el hombre mejoró e terminou completamente curado. Lea Padovani, consciente del milagro, foi fiel a sua promessa e deixou a sua amante, volviendo al Padre Pío completamente arrepentida de seu pecado. ¿Qué le ocurre? Por favor, tengo que ver al Padre Pío. Por favor. Con permiso. Foi recebida com muita amabilidade, com muita bondade por el Padre Pío, e ela decidiu cambiar totalmente sua vida e se hizo uma hija espiritual del Padre Pío. Apesar de um tão grande testemunho, depois de curado, el homem, a quem ela amava antes, terminou sua vida unido a outra mulher, em uma vida de adultério. Pero muitas vezes, algumas pessoas se perguntam: por que existem problemas matrimoniais? Onde han nascido os problemas matrimoniais? A Bíblia, a própria Bíblia nos explica. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 24. A mulher enganada por la serpiente seduz al hombre e rompe sua união com Deus e com a própria mulher, a quem echa a culpa del pecado. Esse texto nos revela que as dificuldades na vida conjugal, a desunião nasce da perda da fidelidade a Deus. Quando os fariseus questionaram Jesus sobre o divórcio, o Senhor recordou o livro do Gênesis dizendo: en el principio no era así. En aquella época estaba permitido al marido repudiar a su mujer. Y Jesús se opone radicalmente a esta injusticia, como vemos en varios textos de los propios evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 11, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 18, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, 11, se dice: la esposa no se separe de su marido. Si se separa, no vuelva a casarse. O que se reconcilie con su esposo y que tampoco el marido abandone a su mujer. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 31, nos dice: el que repudia a su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, este comete adulterio. Evidentemente, tudo que se está hablando aqui em masculino se aplica perfeitamente também às mulheres. Assim, o matrimônio sacramental, validamente contraído e carnalmente consumado, é indissolúvel, porque a Igreja não tem potestade para deshacer a ação divina. A própria Sagrada Escritura nos diz, nosso Senhor Jesucristo, que o homem não separe lo que Deus ha unido. A prática da castidade está intimamente ligada às virtudes do amor a Deus, da templança, da fortaleza e da humildade, e exige a prática conjunta do pudor e da modéstia. Para praticar corretamente a castidade se necessita a graça divina, o recurso a los apoios sacramentales, sobrenaturais alcançados a través da oração, de los sacramentos e, sobretudo, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, modelo de castidade para os vírgenes, para os consagrados e para os casados. Salve Maria!